Olá pessoal, eu sou o pastor Givanildo Costa e venho trazer para todos vocês neste momento a santa e poderosa palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus estão sendo destruídos porque lhe falta conhecimento. Louvado seja Deus. Não é porque está faltando oração, não é porque estão faltando de ir à igreja, não é porque está faltando de louvar o Senhor. Não, nada disso. Louvado seja Deus. É por falta de conhecimento. Então vamos estudar uma parte da Bíblia Sagrada neste momento para nós adquirirmos conhecimento da palavra de Deus. E aí, se agirmos de acordo com ela, nós pararemos de sofrer em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor para todos os nossos amados e queridos irmãos que a partir deste momento está assistindo este vídeo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E você que estava procurando um outro vídeo por acaso para ver, para assistir e deparou com esse aqui e está assistindo, isso é uma prova que você é de Deus, que Deus tem um plano na sua vida. Porque a Bíblia Sagrada diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu quero ler para vocês a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 14 até o versículo 17, que traz como título a cura da sogra de Pedro. Diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Louvado seja Deus. Versículo 15. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Versículo 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. O versículo 14 começa dizendo: e Jesus, louvado seja Deus. É só Jesus, meu amado ouvinte, é só Jesus, meu amado irmão, que tem a solução para o seu problema, que tem o perdão para os seus pecados, que tem a cura para as suas enfermidades. Louvado seja Deus. E Jesus entrando na casa de Pedro. Louvado seja Deus. E Jesus entrando na casa de Pedro. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Viu a sogra deste jazendo com febre. Louvado seja Deus. Eu li o versículo 14. Pois bem, Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro com febre. Quando Jesus, meus amados irmãos e ouvintes, entra na casa de uma pessoa, louvado seja Deus, ele vê, louvado seja Deus, ele vê o que as pessoas daquela casa estão necessitadas e supre as suas necessidades se as pessoas crerem. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus entrando na casa de Pedro. Aí diz, viu a sogra deste jazendo com febre. Viu, louvado seja o nome de Jesus. Jesus vê tudo. Ninguém se esconde dos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Mas o versículo aqui diz, viu a sogra deste, quer dizer, de Pedro. Viu a sogra de Pedro jazendo com febre. Jesus viu a sogra de Pedro. Era ela que estava doente, era ela que estava enferma, a sogra de Pedro. Glória a Jesus. Uma coisa que muita gente não gosta, eu não estou falando todos, mas uma coisa que muita gente não gosta é de sogra, né? Me desculpem as sogras, eu não estou falando mal de vocês, mas é uma coisa que muitos genros não gostam e muitas noras não gostam, é da sogra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Existe até um provérbio que diz:
Louvado seja Deus. Existe até um provérbio que diz: é melhor uma mordida de uma cobra do que um abraço de uma sogra. Mas isso é só provérbio mesmo, é mentira. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para vocês que a palavra sogra, meus amados irmãos e ouvintes, é uma palavra francês. Louvado seja Deus. E no francês, a palavra sogra é, louvado seja Deus, é belle-mère. Louvado seja Deus. A palavra sogra no francês é belle-mère, que quer dizer linda mãe. Então, uma sogra é uma coisa especial. Louvado seja Deus. Se não fosse a sogra, não existia a esposa da pessoa, né? Ela é uma segunda mãe. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, Jesus viu a sogra de Pedro jazendo com febre. Louvado seja Deus. O evangelista Lucas diz que ela estava com muita febre. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, o que é febre? Febre, louvado seja Deus, é estado mórbido, louvado seja Deus, caracterizado pelo aumento da temperatura do corpo. É isso que é a febre. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E o versículo 15 diz: e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Louvado seja Deus. Eu li a parte A do versículo 15. E tocou-lhe na mão, desculpem, e a febre a deixou. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a imposição de mãos era o método que mais Jesus usava para curar as pessoas. Glória a Deus. Quando as pessoas tinham pouca fé, louvado seja Deus, esse era o método mais usado por Jesus. Era para curar as pessoas, era a imposição de mão quando as pessoas tinham pouca fé. E quando as pessoas tinham muita fé, ele dizia só uma palavra, sem ir na casa da pessoa, sem impor as mãos, ele dizia só uma palavra e a pessoa era curada, louvado seja Deus. Lá no Salmo 107, versículo 20, diz: enviou a sua palavra e os curou. Está falando sobre os israelitas. E aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 13, fala do criado do centurião, louvado seja Deus, que ele estava com o criado, com o empregado enfermo em casa, à beira da morte, louvado seja Deus. E Jesus disse para ele: eu irei curá-lo. E o centurião disse a Jesus: Senhor, eu não sou digno de quem do meu telhado. Diga somente uma palavra e o meu criado sarará. E foi assim que aconteceu. Jesus deu só uma palavra. O que é dar uma palavra? Dar uma palavra é dar uma ordem, louvado seja Deus. É determinar, louvado seja Deus. E Jesus determinou e o criado do centurião foi curado, louvado seja Deus. Então, imposição de mão, em primeiro lugar, significa transmissão de poder, louvado seja Deus. Quando eu coloco as mãos numa pessoa para orar por alguém, louvado seja Deus, estou transmitindo o poder de Deus que é em mim para aquela pessoa. E se houver espírito maligno, a pessoa não aguenta, o espírito não aguenta e sai. E se houver doenças e enfermidades, as doenças e enfermidades também não aguentam e saem. Então, louvado seja Deus, era um dos métodos que mais Jesus usava para curar as pessoas, era a imposição de mãos quando a pessoa tinha pouca fé. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E a febre a deixou. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Agora você veja o que diz o restante. Ó. E levantou-se e serviu-os. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que, esse versículo diz que Jesus pôs as mãos e a febre deixou a sogra de Pedro. Não existe, meus amados irmãos, não existe doença que resista ao toque de Cristo. Não existe. Louvado seja Deus. Assim como não existe demônio também que resista. Louvado seja Deus. A ordem de Cristo, do mesmo jeito, a doença. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mateus diz que Jesus, louvado seja Deus, pôs as mãos e a febre foi embora. Louvado seja Deus. O evangelista Lucas, que era um médico, louvado seja Deus, ele explica com mais detalhes, né, louvado seja Deus. Ele prestou mais atenção, louvado seja Deus, e ele explica com mais detalhes. Ele diz que Jesus repreendeu a febre. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 38.
diz que Jesus repreendeu a febre. O que é repreender? Repreender é dar uma bronca. Quando um pai repreende um filho ou uma filha, ele está dando uma bronca com ele. Louvado seja Deus. Então, Jesus repreendeu a febre, louvado seja Deus. Agora, vamos pensar um pouco, louvado seja Deus. Não se repreende, meus amados irmãos, não se repreende algo que não entende palavras. Louvado seja Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ali não estava na sogra de Pedro uma simples febre, louvado seja Deus. Apesar que ela estava com muita febre, louvado seja Deus. Mas por trás daquela febre havia um demônio que estava causando aquela febre naquela senhora, louvado seja Deus. Então, Jesus repreendeu, louvado seja Deus. Porque se fosse simplesmente a febre, louvado seja Deus, Jesus, por as mãos, que nem disse o evangelista Mateus, e Jesus curava a pessoa. Mas o que Jesus repreendeu, louvado seja Deus, era porque existia um demônio por trás daquela febre, que tinha colocado aquela febre, louvado seja Deus. Então o demônio ouviu a ordem de Cristo, porque, louvado seja Deus, doença não escuta nada, enfermidade não escuta palavra nenhuma. Quem escuta louvado seja Deus, é alguém, louvado seja Deus, ou um espírito, ou uma pessoa. Então é quem escuta. Doença, um objeto não escuta nada. Então no que Jesus repreendeu, louvado seja Deus, o demônio escutou a ordem de Cristo e saiu, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, na maioria das doenças, por trás dela existe um demônio que a causou, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então Jesus repreendeu, deu uma ordem, louvado seja Deus. E aquele demônio saiu, louvado seja o nome de Jesus, para todo o sempre. Glória a Deus. E diz o versículo sagrado, glória a Deus, que Jesus deu uma ordem e, louvado seja Deus, a febre deixou e ela ficou curada. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele não cura alguém sem, louvado seja Deus, ele não cura alguém, louvado seja Deus, sem, quando Jesus cura alguém, louvado seja Deus, ele espera, meus amados irmãos, que aquela pessoa que ele curou lhe sirva. Você já pensou? Jesus não fica satisfeito de jeito nenhum. Ele cura uma pessoa, por exemplo, a pessoa está de cama, não pode se levantar, não pode andar, não pode fazer seus afazeres, não pode trabalhar, não pode nada. Está em cima de uma cama, no caso, nem a sogra de Pedro, né? Estava acamada, louvado seja Deus. Você já pensou em Jesus cura uma pessoa que está em cima de uma cama e a pessoa em seguida vai servir ao diabo, vai fumar, vai beber, vai se prostituir, vai adulterar, vai invocar os espíritos malignos. O Senhor Jesus não fica satisfeito com isso, né? A sogra de Pedro é diferente, ó. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que Jesus curou ela e ela se levantou, quer dizer, se ela se levantou é porque ela estava de cama. Ela se levantou e serviu a Cristo e serviu aos 3 discípulos que ele trouxe, Pedro, Tiago e João. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Aí você veja, meus amados irmãos, o seguinte. Glória a Deus. E chegada a tarde, estou lendo o versículo 16. E chegada a tarde, glória a Jesus, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos, os que estavam enfermos. Mas vamos meditar aqui, aos poucos, tem muito conteúdo aqui nesse versículo aqui, tem muita revelação para nós aprendermos. Diz o versículo 16, e chegada a tarde, louvado seja Deus, o evangelista Lucas diz, ele diz, depois do pôr do sol, glória a Deus, depois do pôr do sol, o que é que chega? Depois do pôr do sol, depois que o sol se põe, chega a noite. Noite é trevas, é escuridão. Trevas é morte.
Louvado seja Deus. Então o que foi que aconteceu? E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados. Louvado seja Deus. Ou seja, antes que a morte leve os sofredores, louvado seja Deus, glória a Jesus, nós cristãos devemos levar essas pessoas a Cristo para serem salvas, para serem curadas, para serem libertas, para serem felizes, para serem abençoadas. Antes de que chegue a noite, antes que chegue as trevas, a morte se aproxime daquelas pessoas, nós devemos levar elas a Cristo. Então o versículo sagrado diz: trouxeram-lhe muitos endemoniados, louvado seja Deus. Não trouxeram poucos, trouxeram muitos. Ou seja, trouxeram todos os endemoniados que havia ali, louvado seja Deus, naquele momento. E trouxeram muitos endemoniados, louvado seja Deus. E ele, quer dizer, Jesus, expulsou deles os espíritos. Aí você pode dizer, mas pastor, mas foi Jesus. O versículo diz, ó, e ele, sim, mas você sabe o que é que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12? O Senhor Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para o Pai. Então, Jesus foi o primeiro a fazer, a expulsar demônios, a curar os enfermos. Mas ele dialogou essa autoridade, esse poder para os seus seguidores, para os seus discípulos. E nós cristãos somos discípulos de Cristo, nós somos seguidores de Cristo, nós temos esse mesmo poder para fazer as mesmas coisas que ele fez, foi ele que disse. Isso não é conversa minha, foi ele que disse, repito, Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores, louvado seja Deus. Aí você pode perguntar, pastor, e quais são as maiores? Bem, se nós não fizermos nem as menores ainda, vamos fazer primeiro as menores, as pequenas, depois pensaremos nas maiores, tá certo? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E no mesmo Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, o Senhor Jesus disse para os discípulos, eis que vos dei o exemplo. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Essas duas palavrinhas, eis que, vos dei o exemplo. Mas primeiro, eis que. Essas duas palavrinhas, eis que, quer dizer, escutem, prestem atenção, Jesus está dizendo aos discípulos. Ele está dizendo para mim, que sou um discípulo dele, para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Escutem, prestem atenção. Louvado seja Deus. Eis que vos dei o exemplo. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Assim como Jesus fez, ele nos deu exemplo para nós fazermos com as pessoas. Louvado seja Deus. Então diz, e ele com a sua palavra. Observe que está no singular. Com a sua palavra. Tudo no singular, nenhum no plural. Louvado seja Deus. E ele com a sua palavra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ou seja, e Jesus com apenas uma palavra. Para expulsar os demônios de alguém, ou qualquer doença, qualquer enfermidade, não precisa ficar igual um papagaio, repetindo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu conheci um obreiro, louvado seja Deus, ele já partiu para estar com o Senhor já há muito tempo. Louvado seja Deus. Certa vez, num culto, ele foi expulsar um demônio, louvado seja Deus. E o demônio disse, eu só saio quando for meia-noite. Isso era mais ou menos 9 horas da noite. Ele mandou o demônio sair, mandou, o demônio saiu. O demônio disse, eu só saio quando for meia-noite. Ele foi lá no relógio, pegou, mudou os ponteiros, botou meia-noite. Disse, pronto, demônio, agora pode sair. O diabo disse, agora eu saio. E é assim, é? Aceitando sugestão do diabo, é? Não, nada disso. Louvado seja Deus. Outra ocasião, eu fui chamado mais ou menos às 2 horas da madrugada para expulsar um demônio de uma pessoa, e a pessoa estava trancada dentro de uma casa. Quem me chamou deixou aquela pessoa trancada. Alguém da família deixou a pessoa trancada. E quando eu cheguei, abri a porta e estava um irmão lá, rodeando o endemoniado, arrodeando, dizendo, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Se contasse quantas vezes ele disse a palavra de Jesus, o demônio não tinha saído ainda. Não é assim que funciona. Louvado seja Deus. Parece que é uma brincadeira, não sabe? Louvado seja Deus. Nós não devemos aceitar a sugestão do inimigo, não, irmãos. Louvado seja Deus. Ele é um derrotado, Cristo derrotou ele
por nós em nosso lugar, nos deu poder sobre o diabo, louvado seja Deus, e disse, em meu nome expulsarão demônio, assunto encerrado. Não vamos fazer que nem Adão e Eva, que aceitou a sugestão do diabo, e no fim deu no que deu, louvado seja Deus. Não, glória a Jesus. Então o versículo sagrado diz, ó, e ele, com a sua palavra, ou seja, com apenas uma palavra, com apenas uma ordem, o que é que aconteceu? Louvado seja Deus. Expulsou dele os espíritos, eram muitos, expulsou deles, das pessoas, os espíritos e curou todos. Está vendo? Com apenas uma palavra, com apenas uma ordem, tanto os demônios saem das pessoas no nome de Jesus, como as doenças e as enfermidades. Não precisa fazer uma corrente de oração, juntar 5, 10, 15 pessoas, dar as mãos e fazer uma corrente de oração de meia hora e clamar e gritar e papapá, e se espernear para o demônio sair, para a doença sair. Não, Senhor. Basta uma ordem, louvado seja Deus. Nós somos a maior autoridade na face da terra. Somos os cristãos lavados e remidos do sangue de Cristo. Louvado seja Deus. Nós somos a maior autoridade espiritual. Porque existem as autoridades físicas, materiais, né? Só que os demônios não obedecem, os demônios, as doenças, as enfermidades, não obedecem às autoridades físicas, não. A não ser que eles sejam cristãos salvos, remidos no sangue de Cristo. Mas se não for a doença e os demônios não obedecem, não. Mas a nós cristãos obedecem sim, no nome de Cristo. Louvado seja Deus. Então não aceite sugestão do diabo, proposta dele, dizer eu não saio, eu só saio de tal hora, e não sei o quê, nada disso. Louvado seja Deus. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Glória a Deus. O povo levava muitos endemoniados a Cristo e muitos enfermos. Aí eu pergunto, meu amado irmão, minha irmã, você já levou alguém a Cristo? Já, pastor, já levei alguém perdido e foi salvo. Sim, mas você já levou também alguém que estava oprimido pelo diabo, alguém que estava enfermo, doente, porque é o diabo que oprime essas pessoas. Você já levou alguém para essas pessoas receberem a libertação de Cristo, a cura? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se você não pode curar alguém, se você acha que você não pode curar alguém ou libertar alguém, mas você pode levar alguém para Cristo libertar, para Cristo curar. Louvado seja Deus. Então diz o versículo sagrado aí, louvado seja Deus. Repito, viu? E ele com a sua palavra, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, nos versículos anteriores, que eu li a partir do versículo 14, Mateus 8, o centurião, louvado seja Deus, ele estava com um servo dele, com um empregado, enfermo em casa, à beira da morte. E ele mandou os mensageiros à procura de Cristo, louvado seja Deus. E Cristo disse, eu irei curá-lo, louvado seja Deus. Sabe o que foi que o centurião disse a Jesus? Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Diga apenas uma palavra, ou seja, dê uma ordem, e o meu criado sarará. E Cristo se admirou da fé desse centurião. E assim Jesus fez, e o criado daquele centurião ficou curado. Louvado seja o nome de Jesus, para todos sempre. Glórias a Deus. Agora veja o que diz o versículo sagrado. Glória a Deus. E expulsou deles os espíritos imundos e curou todos. Não diga que curou alguns. Diga que expulsou os espíritos, quer dizer, expulsou todos os espíritos. Não tem demônio que resista o poder de Cristo, o nome de Jesus. E diz mais, e curou todos os enfermos. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então é bom nós meditarmos. Observamos que o versículo de Hebreus 13, 8 diz, Jesus Cristo, não é outra pessoa, é Jesus Cristo, é o mesmo. Eu e você não somos mais o mesmo. Eu, quando eu tinha meus 15, 20 anos, eu não tenho essa aparência aqui não. A minha aparência era outra. Então eu já não sou o mesmo, a aparência mudou. Nós mudamos, o tempo muda, as coisas mudam, Jesus não muda. Então o versículo 13 de Hebreus diz, Jesus Cristo é
o mesmo. Observe que a letra E, a palavra é, está no verbo presente. Não está no verbo passado. Se estivesse no verbo passado, seria Jesus Cristo foi o mesmo. Se estivesse no verbo futuro, seria Jesus Cristo será o mesmo. Mas não está escrito assim. Está escrito Jesus Cristo é o mesmo. Ele não muda. Louvado seja Deus. Jesus, ele não tem variação de mudança. Ele continua o mesmo. Louvado seja Deus. As nossas orações mudam as coisas. Mudam situações. Mas Cristo, as nossas orações não mudam não. E o Jesus permanece o mesmo. Então Jesus Cristo é o mesmo. Aí o versículo sagrado diz, ontem, quer dizer, no passado, assim como Jesus foi no passado, expulsou os demônios, como está escrito aqui nessa mensagem, e curou todos os enfermos, ele é o mesmo hoje, ele continua expulsando todos os demônios e curando todos os enfermos, todos os doentes. Ele é o mesmo ontem, no passado, hoje, no presente, ele faz a mesma coisa, o que ele fez no passado, ele faz no presente, e será para sempre, ou seja, no futuro. Glória a Deus. O que Jesus fez no passado, ele faz no presente e fará no futuro. Tá certo? Ontem, hoje e glória a Deus. Todos os enfermos. Versículo 17 diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Mateus está citando Isaías 53, 4 e 5. Para que fora dito, para que se cumprisse, ou seja, Jesus expulsou os demônios e curou os enfermos, para que se cumprisse o que estava escrito em Isaías 53, 4 e 5, que diz, louvado seja Deus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Olha o que diz o versículo de Isaías, ele tomou sobre si. A palavra tomou sobre si significa substituição. E o que é substituição? Substituição quer dizer sofrendo por. Então, Jesus nos substituiu. Era eu que deveria estar na cruz sofrendo, pagando o preço dos meus pecados, porque foi eu quem pequei contra Deus, foi eu quem transgredi as leis de Deus, foi você quem transgrediu, não foi ele, mas ele nos substituiu, louvado seja Deus. Ou seja, ele sofreu por mim e por você. É isso que significa substituição, sofrendo por, louvado seja Deus. E diz, louvado seja Deus, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Então, nós, meus amados irmãos, eu, você, nós, cristãos, não temos mais motivos para sofrer doença nenhuma, para sofrer enfermidade nenhuma. Por que não? Porque Cristo já levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Se Ele quisesse que eu e você carregasse doenças e enfermidades em nossos corpos, Ele não tinha levado as nossas sobre Ele. Como Ele levou, é porque Ele não quer que eu e você carregue doenças e enfermidades em nossos corpos. Porque os nossos corpos são o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Portanto, não aceite doença e enfermidade, assim como você não aceita o pecado, também não aceite doenças e enfermidades no seu corpo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pois bem, o versículo sagrado diz, glória a Deus. Que Ele levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Então o que eu quero dizer para você? Que Jesus, meus irmãos, meus amados irmãos, Jesus não curava ninguém sem primeiro tirar a causa da doença. Louvado seja Deus. E qual é a causa da doença? O pecado. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mateus, aqui no mesmo Evangelho, Mateus 9, versículo diz, glória a Deus, que Jesus disse ao paralítico que desceram numa cama, onde ele estava pegando uma caixa, Jesus disse ao paralítico, filho, perdoado te são os teus pecados. Após dizer isso, Jesus disse, levanta e anda. Glória a Deus. Então Jesus primeiro tirou a causa da doença, que é o pecado, em seguida curou o enfermo. Glória a Deus. E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que uma das obras mais importantes de Cristo era, desculpem, era curar os doentes. Louvado seja Deus. Parece que é uma coisa de menos importante, louvado seja Deus, de muitas igrejas de hoje em dia. Louvado seja Deus. Enquanto Mateus capítulo 10, versículo 8 está escrito, curai os enfermos
expulsar os demônios. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus permitir.